Olá, que tal? Me chamo Wagner Monteiro, eu sou assessor de língua espanhola do Sistema Positivo de Ensino e nós faremos aqui uma live de revisão de língua espanhola referente ao livro de atividades, volume 6, capítulo 4, páginas 17 a 20. E nesta aula nós vamos revisar os seguintes conteúdos, ou seja, expressar ações passadas e leitura e interpretação de texto. Então, interpretar um pouco de interpretação de texto, leitura e expressar ações passadas. Vamos lá? Então vamos aqui, nós temos aqui nessa primeira imagem, né, do livro, aqui na página 17, que para expressar ações passadas, né, expressar ações passadas, para narrar hechos pasados y acabados se suele utilizar el pretérito indefinido, pero cuando se describe como ocurren los hechos narrados em passado, se utiliza el pretérito imperfeito. Então, o que a gente tem que ter aqui em mente, nesse contraponto importante entre o pretérito indefinido e o imperfeito? Né? Ele indefinido e ele imperfeito. A gente tem que pensar que o pretérito indefinido, ele mantém uma relação com fatos concretos que aconteceram no passado. Por exemplo, quando nós vamos falar de algo na semana passada, no ano passado, la semana passada, comi una paella sabrosa. Comi una paella sabrosa, semana passada. E tem um hecho, né? Um fato narrado muito concretamente, né? E você não está, quando você está utilizando o pretérito indefinido, falando de algo que transcorre, né, que tem uma sequência por muito tempo. Você não está descrevendo nada, você está falando de fatos concretos. Por outro exemplo, el ano passado, empecé la faculdade de medicina. Eu comecei. Né? Então, sempre falando de coisas muito concretas, fatos em um determinado ponto, né, no passado. Por outro lado, quando nós vamos utilizar o pretérito imperfeito, ele narra ações passadas acabadas que se repetiam habitualmente. Né? Então, como seria o pretérito imperfeito? Por exemplo, quando a gente fala durante a infância, né? Então, durante mi niñez, caminhava por la playa, iba a casa de minha abuela. Então, você usa esses verbos e tem uma correspondência, inclusive, aqui com o português. No português, acontece da mesma forma. No pretérito imperfeito, nós temos algo que se repete por bastante tempo. Esse é o primeiro uso do pretérito imperfeito, né? Eu iba, eu estava, eu hacía mis deberes quando era niño, eu iba à escola, hacía mis deberes. Esse é um dos usos. Outro uso também importante que aparece aqui é a descrição, quando a gente está descrevendo coisas no passado. Então, por exemplo, você vai narrar alguma história e você usa o pretérito imperfeito para fazer isso. Como que você faz? Então, por exemplo, você fala: mi escuela era muito grande, mis companheiros eram muito estudiosos. Ele serve para descrever, quando você está descrevendo coisas também. Né? Ou, por exemplo, em la playa hacía mucho calor. Todos esses verbos eles vão em pretérito imperfeito. Se você quer narrar algo, né, pontual, pretérito indefinido. Ou algo que acontecia habitualmente, ou algo que está descrevendo, é o pretérito imperfeito. Ok? Então, deem uma olhada aqui com bastante atenção e nós vamos para a próxima página. Na sequência, nós temos aqui, na página 17, a conjugação de verbos regulares, tanto do pretérito indefinido quanto do pretérito imperfeito. Então, aqui nós temos os verbos de 3 conjugações, ar, er e ir, primeira, segunda e terceira. E na primeira dos verbos do pretérito indefinido, nós temos que a terminação aqui é juré, juraste, jurou, juramos, jurasteis, juraram. Se fosse, por exemplo, um outro verbo terminado em ar, como cantar, cantar, cantei, cantaste, cantou, cantamos, cantasteis, cantaram. A mesma terminação. E esse aste, o, amos, asteis, aram. Verbos de segunda conjugação, terminados em er. Eu devolvi, devolviste, devolvió. Devolvimos, aqui atenção que essa terminação ela será com i e não com e. Devolvimos, devolvisteis, devolvieron. Com i e. Aqui também uma outra coisa importante, né, nesse contraponto com o português. Devolvieron. Então, atenção nos verbos de segunda conjugação, nos terminados em er, no nosotros e no ustedes. Ok? Que devolvimos, devolvieron. E nos verbos terminados em ir, eu parti, partiste, partió.
Partimos, partisteis, partieron. Aqui também, partieron, com IE. Atenção no ustedes. Aqui, ustedes, ellos e ellas. Sim? Aqui, então, esses verbos regulares no pretérito indefinido. E também muita atenção com os acentos, escrever esses verbos corretamente, isso é muito importante. Depois, no pretérito imperfeito. Então, nós temos aqui verbos de primeira conjugação, né? Primeira conjugação. Eu juraba, tu jurabas, juraba. Jurábamos, jurabais, juravam. Aqui o mais importante é que nós temos que perceber que não tem... os verbos sempre são construídos com a letra B, nunca com a letra V. É sempre a letra B. Sim? Em sequência, nós temos aqui verbos de segunda e terceira. Devolvia, devolvias, devolvia. Devolvíamos, devolvíais, devolviam. Atenção, sobretudo aqui com um acento. Esta tilde, este acento, ele vai em todas as formas aqui do verbo. E partia, partias, partia. Partíamos, partíais, partiam. Também se mantém um acento. Sim? Então, esses são os verbos regulares. Nós vamos ver que os irregulares têm alguns probleminhas também aqui que são importantes a gente dar uma olhada. Ok? Vamos lá, então. Deem uma olhada nessa conjugação. E logo nós vamos para a próxima tabelinha. Em sequência, aqui estes paradigmas verbales, nós temos aqui a terminação, essa tabela. Então, sempre que nós tivermos um verbo regular, ele vai ter essa terminação que está aqui. Então, verbos terminados em ar, primeira conjugação, e, aste, o, amos, astes, aron. Segunda conjugação, i, iste, yo, imos, istes, ieron. Terceira conjugação, i, iste, yo, imos, istes, ieron. Então, a terminação dos verbos de segunda e terceira é a mesma no pretérito indefinido. Agora, nós vamos para a sequência para ver alguns verbos irregulares. Na sequência, nós temos aqui que os verbos ser e ir são irregulares se conjugam de igual forma em pretérito indefinido. Então, se nós utilizamos o verbo ser ou o verbo ir, é a mesma conjugação. Vamos ver essa conjugação. Eu fui, tu fuiste, ele foi. Nosotros fuimos, vosotros fuisteis, ellos fueron. Aqui, tanto ser quanto o verbo ir tem a mesma. Por exemplo, eu posso falar yo fui a la playa el domingo. El domingo yo fui a la playa. Ou podemos dizer também, eu fui um ninho muito travieso. Aqui com o verbo ser. Soy um ninho muito travieso, pretérito, fui um ninho muito travieso. Ou aqui com o verbo ir, então, voy sempre a la playa, fui el domingo a la playa. Sim? Então, aqui a mesma conjugação. Agora, no pretérito imperfeito, esses dois verbos eles têm uma conjugação irregular no pretérito imperfeito. Vamos ver como funciona isso aqui, então. São diferentes, aqui são conjugações diferentes. No verbo ser, yo era, tu eras, él era. Nosotros éramos, vosotros erais, ellos eran. Ellos eran chicos muy traviesos quando estudiaban na escola. Sim? Agora, verbo ir. Yo iba, tu ibas, él iba. Nosotros íbamos, vosotros ibais, ellos iban. E aqui, atenção que tem uma diferença com a língua portuguesa, né? Que nós temos a letra B. Iba, ibas, iba, íbamos, ibais, ibam. Então, se constrói de uma forma diferente. Então, o verbo ser ir no pretérito indefinido, eles têm a mesma conjugação, mas no imperfeito, conjugações diferentes. Nós temos na sequência aqui um texto que foi retirado da PUC Goiás, né? Que é uma atividade que está mostrando aqui um texto do Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, né? Um dos grandes autores de teatro do Brasil, no século XX. E nesse diálogo aparecem aqui alguns verbos no pretérito imperfeito. Então, o que vocês têm que fazer aqui como verbos como deixava, podia? Nesse próximo exercício aqui que vocês têm no livro de vocês, então vocês têm, na página 19, vocês têm que colocar esses verbos como que eles seriam em língua espanhola. Como seria essa conjugação em língua espanhola, tendo em conta essas terminações que os verbos em er e ir, eles, no pretérito imperfeito, eles têm o acento agudo, né? E que os verbos terminados em ar, eles têm a conjugação com a letra B. Sim? Então, agora um tempinho para vocês fazerem, a gente já faz a correção. Então, no próximo slide, aqui, né, nessa próxima imagem, nós temos que, com a imagem do livro de vocês,
que como seria o pretérito imperfeito de deixava, demitia, nomeava, aposentava, podia, ia e dava, né? Como seria isso em espanhol? E nós temos várias formas aqui. Por que não pode ser a letra A? A letra A só aqui com o deixava que está derraria, essa forma está em condicional, então isso já não teria como, tá? Nombraria, rubilaria, isso não funciona. Existe em espanhol, mas não é o pretérito imperfeito. Isso se chama condicional simples, né? Bem, depois nós temos aqui que, por exemplo, a letra B derraba com a letra V do português, né, com ube do espanhol. Nombrava, aposentava, dava, tudo com a letra V. É impossível também. A gente já sabe que isso não tem como em espanhol. Bem, aí nós teríamos aqui uma correspondência, seria a letra C ou a letra D, né? Só que a gente tem aqui o verbo que aposentava, que tem uma pequena, como se fosse uma pequena pegadinha, né? Ele aparece aposentava, sendo que isso não tem em espanhol, né? Aposentava do português seria rubilaba. Então, aqui é tudo com a letra B, derraba, nombrava, rubilaba e daba, né? Esses verbos terminados em ar, né? E aqui importantíssimo que é rubilaba, não aposentava. Outro ponto aqui também é que tem um acento, esse acento agudo que eu estava ressaltando no exercício anterior, de demitia, podia, né? Tudo isso é com acento agudo, logo só poderia ser a letra D. Então aqui, o aluno que usa esse material, que está fazendo essas atividades em língua espanhola, ele estaria atento e conseguiria resolver esse exercício de uma forma bastante tranquila e eficiente. Não seria um exercício problemático esse exercício aqui da PUC Goiás. Ok? Vamos seguir. Depois nós temos aqui, na página 19, era para coloca A ou B segundo o sentido que expressam. Se era, isso está nos livros, como acciones acabadas que delimitam temporalmente os hechos ocorridos no passado ou acciones acabadas que descrevem uma situação ou processo no passado. Então, nós temos que colocar aqui se a letra A, que é o pretérito indefinido, quando vai esse pretérito indefinido, e a letra B, que é uma descripção, delimitação, indefinido. Descripção, pretérito imperfeito. Então aqui a gente vai colocar o pretérito indefinido quando for A e imperfeito quando for a letra B. Então vamos ver aqui uma a uma. Mercedes escuchava a sua madre e se sorprendia de lo que ella decía. Aqui, escuchava e decía. Isso só pode ser a letra B porque está descrevendo. Ele escuchava a sua madre e se sorprendia. Uma descripção. Né? Uma descripção de Mercedes e sua relação com sua madre. Mercedes e sua mãe. Né? Depois, Mercedes escuchou a sua madre e se surpreendeu do que ela disse. Ela escutou e se surpreendeu e está delimitando em um determinado momento. Então, aqui só pode ser a letra A. Sim, então, em um determinado momento, ela escutou e ela também se surpreendeu. Então, aqui só pode ser a letra A. Depois, o automóvel seguiu seu caminho por aquele paisaje urbano. Seus ocupantes pensaram em como havia progressado a região. Então, seguiu seu caminho por aquele paisaje urbano em um determinado momento. Então, também só pode ser a letra A, não é uma descrição. Depois, o automóvel seguia seu caminho por aquele paisaje urbano. Seus ocupantes pensavam. Aqui está descrevendo, letra B. Então, sempre que eu tiver o verbo no indefinido, letra A, verbo no imperfeito, letra B. La puerta se abria e deixava entrar um perfume a rosas recém-cortadas. Se abrir e deixava entrar, só pode ser a letra B, também o imperfeito. La puerta se abriu e deixou entrar um perfume a rosas recém-cortadas. Está delimitando letra A. Em sua niñez, Carlos tinha uma bicicleta verde. Descrição aqui. Essa era seu regalo mais preciado. B. Em sua niñez, Carlos tuvo uma bicicleta verde com ruedas grandes. Esse foi seu regalo mais preciado. Aqui só pode ser a letra A, porque nós estamos delimitando, né? Depois, el niño entrou e saiu de la casa, verbo no indefinido, letra A. La madre lo buscou e não lo encontrou. E logo, el niño entrava e saía de la casa, la madre lo buscava e não lo encontrava, verbo no imperfeito, letra B. Então, aqui mostrando como se pode, inclusive, fazer essas frases, construí-las de uma forma que tenham sentido, né, tanto com o indefinido como com o pretérito imperfeito. Sim? Então, aqui um exercício bastante interessante. Nós já vamos para a correção do número 3 também.
Vamos aqui então para a página 20 e é sempre importante a gente colocar como pretérito imperfeito indefinido. Primeira coisa, eles têm uma relação com o português, porque no português nós também temos esses dois tempos no modo indicativo quando nós estamos falando do passado. Então, quando nós estamos falando do passado, nós também temos esses dois tempos, né? E aqui é mais uma questão, o uso é mais ou menos semelhante ao português, mas é ter aqui especial cuidado com a conjugação, como que eles funcionam, e nós vamos ver aqui também que há alguns verbos irregulares. Esses verbos irregulares, eles podem em algum determinado momento gerar um pouco de confusão. Em alguns momentos você não pode pensar, não, mas como que é a conjugação desses verbos? Então, é importante estar atento também com os verbos irregulares. Então, vamos ver a correção aqui do número 3. Nós temos aqui 3. De acuerdo a la función desempeñada en la frase y la intención pretendida, elige una de las opciones de verbos en el pasado. Posteriormente, completa el fragmento deste famoso cuento de los hermanos Grimm. Vamos a ver aqui. Então, aqui, nós temos que pretérito indefinido imperfeito se dedicou, se dedicava, e está aqui já a função. Acción habitual, rutina desempenhada por la reina. Se é uma acção habitual, como estou conversando aqui com vocês, tem que ser o pretérito imperfeito, né? Era uma rotina desempenhada por ela por bastante tempo. Então, se é uma rotina aqui desempenhada por ela, a gente só pode utilizar o pretérito imperfeito e aqui um verbo regular. Então, havia uma vez em pleno inverno uma reina que se dedicava à la costura. Sim? Então, aqui nós temos se dedicava, verbo terminado em ar, construímos com a letra B. Depois, nós temos aqui, cayeron ou caíam. Descrição do ambiente que rodeia a cena. De novo, se é descrição, nós temos que usar o pretérito imperfeito, este pretérito imperfeito, né? Então, não pode ser o cayeron, que é indefinido, tem que ser o caíam. Los copos de nieve caíam del cielo como plumones. Sim? Então, eles caíam del cielo por um período não definido. Depois, vamos aqui para a terceira. Então, na terceira, nós temos a ação única, delimita a ação de um evento. Se pinchou, se pinchava, se pinchou. É algo definido, né? É algo que nós temos concretamente no passado. Se pinchou. Então, mirando nevar, se pinchou um dedo com sua agulha. Se pinchou naquele momento. Não é que ele a gente não pode colocar que se pinchava porque ele não foi furando o dedo por um período longo de tempo. Ele furou em um determinado momento. Pretérito indefinido. Depois, a ação passada acabada representa um hecho ocorrido. Então, aqui só pode ser em pretérito indefinido, né? Caíam, cayeron, cayeron. 3 gotas de sangre cayeron en la nieve. Então, acabada, hecho ocorrido, pretérito indefinido. E aqui, aquele verbo cair, nós conjugamos com a Y, com esse Y. Que é, caí, caíste, caiu, caímos, depois caísteis, cayeron. Com Y. Sim, então, atenção aqui com essa conjugação. Aqui é um verbo que tem uma irregularidade que é importante. Depois, hizo ou hacía. Né? Descrição do efeito sobre a nieve não delimitada no tempo de la acción. Ou seja, por bastante tempo. Descrição. Como o efeito que hacía el rojo sobre la blanca nieve era tão bello. Então, aqui, hacía el rojo sobre la blanca nieve. Hacía, o verbo hacer. Sim, um verbo regular no imperfeito, embora no indefinido seja irregular, como vocês viram aqui, esse hizo. É um verbo irregular no indefinido que vale a pena dar uma estudada nesse verbo no pretérito indefinido, ver como sua conjugação é diferente. Depois, acción única representa un momento en el discernimiento de la reina. Se dijo, se decía, un momento, se é um momento concreto e indefinido. La reina se dijo, ojalá tuviera una niña tan blanca como la nieve, tan roja como la sangre, tan negra como la madera de ébano. Então, ojalá tuviera, aqui la reina se dijo em um determinado momento, indefinido. Tenía o tubo. E aqui, só um momento antes, esse se dijo, como é o pretérito indefinido do verbo decir, está irregular. Também vale a pena voltar a esse verbo, que é um verbo importante. Aqui, que seria dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron. Ele tem irregularidade. Depois, tenía o tubo. Ação única representa um hecho ocorrido.
indefinido. E aqui, el verbo tener é um verbo irregular no espanhol também no passado, no pretérito indefinido. Eu tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron. Então, pouco depois, tuvo una niñita. Sim? Perfeito. Então, aqui só pode ser o indefinido, tuvo. Depois, descripción de las características de la niña. Era ou foi. Então, aqui, como é descripción, pretérito imperfeito. Né? Então, era tan blanca como la nieve, tan encarnada como la sangre. Sim? E, por fim, só pode ser um imperfeito porque fala describe uma característica de los cabellos de la niña. Fueron ou eram, só pode ser eram porque é uma descripción. Cujos cabellos eran tan negros como el ébano. Descripción. Então, o verbo ser vai ser eram. Sim? Vale? Então, aqui há alguns verbos que vocês viram que são irregulares, que vale a pena a gente ter um determinado cuidado com eles. Isso é bastante importante, né? Pensar, estudar esses verbos, conjugá-los, usar a internet para isso. Hoje em dia você digita facilmente em vários dicionários e você consegue ter um bom aproveitamento. Sim? Então, pretérito imperfeito e indefinido, os dois usos importantíssimos e um tempo, né? Tanto o pretérito imperfeito como o pretérito indefinido se usam muito em espanhol. Sim? Então, estudar bastante. Então, por hoje é isso. Até a próxima live de revisão do SPE com você, né? Bom trabalho e bons estudos e hasta la vista, chicos!